Olá, amantes de terror e histórias sombrias, como vocês estão? No vídeo de hoje, trazemos para vocês 2 relatos sobrenaturais reais de terror que ocorreram em casas assombradas e vão fazer você pensar 2 vezes antes de entrar em uma casa antiga e abandonada. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos, conto com vocês. E agora vamos aos relatos de hoje. 1. A Casa do Mal. Eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando, não era uma casa velha, nem estranha e não tinha nada demais de chamasse a atenção, mas alguns fatos estranhos nos chamaram a atenção. No dia da mudança, minha mãe, ao verificar os novos locais de casa, estranhou porque embaixo do tanque havia restos de velas de várias cores, coisa que não é normal de se encontrar. No entanto, ela não ligou muito e continuou com seus afazeres. Depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com nossa nova moradia. Nas primeiras noites ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. Após se passarem alguns dias, quando já estávamos nos acostumando com nosso novo lar, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, meu irmão e minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa, ouvíamos risadas, passos, pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então decidimos contar para nossa mãe os fatos que havíamos percebido. Minha mãe não ligou muito e dizia que tudo aquilo era impressão nossa, devido a estarmos vivendo em uma outra casa. Bem, diante daquilo, resolvemos continuar com nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada, até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã, minha irmã acordou assustada, pois ela e meu irmão dormiram em suas respectivas camas, e de manhã acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Muito assustador. Luzes acendiam e apagavam sozinhas e sempre ouvíamos passos. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal éramos crianças e achávamos que era só medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava minha mãe para me levar ao banheiro ou tomar água de madrugada. Houve uma noite em que chamei minha mãe, e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então escutei os passos dela se direcionando até o quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama, senti sua presença ao meu lado. Nesse momento pedi para que ela me levasse ao banheiro. Mas quando olhei para ela, levei um susto muito grande, pois não era minha mãe que estava ali ao lado da minha cama, e sim vulto alto e escuro. Nesse momento quase tive um treco e comecei a gritar, berrar mesmo, chamando minha mãe. Ela, ouvindo meus gritos, foi correndo para o meu quarto. Quando contei para ela o que havia acontecido, ela não ligou muito e me disse que eu deveria estar sonhando e que era tudo minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio, e sem remetente. Uma dessas coisas era uma estranha foto de um peito masculino com uma grande borboleta. Como minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante e acabou mandando fazer um quadro, o qual ela tem até hoje. Os passos e coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo eu tinha muito medo daquela casa, até que minha mãe resolveu nos mudar de lá. Não sei se foi porque vamos coisas demais ou se ela acabou também vendo algo e ficou com medo, pois não comentava nada conosco. Quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto e dos meus irmãos, e em um determinado momento um dos tacos do piso se soltou. Embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos, pois estávamos mesmo indo embora daquele lugar assustador. Quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou sabe-se lá onde, porque procuramos no quarto todo e não o achamos. Depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que aquela casa era uma casa de macumba, e que o nosso quarto era o terreiro.
Isso explicava muita coisa, e não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local. Finalmente nos mudamos para uma outra casa. Lá pensávamos que tudo iria melhorar, mas fatos mais terríveis estavam por vir. Após os inúmeros fatos assombrosos que ocorreram na casa onde morávamos anteriormente, descritos no relato A Casa do Mal II, nos mudamos para uma outra casa, a qual era maior do que a primeira e em um bairro também melhor do que o anterior. A casa era boa e grande. Eu tinha um quarto só para mim, meu irmão o dele e meus pais o deles. Havia sobrado um pouco mais de espaço, pois minha irmã havia se casado e não morava mais conosco. No começo tudo corria de forma normal, sem acontecimentos fora da rotina, sendo que levávamos nossa vida normalmente. Em certo dia, ganhei um cachorro, aquele salsicha, Basset. Fiquei muito apegada com ele, e passou a fazer parte de nossa família. Mas algum tempo depois ele ficou doente e acabou morrendo. Eu na verdade não sabia disso, pois meu pai havia me dito que o cachorro havia fugido, com o objetivo de evitar que eu ficasse sofrendo se soubesse a verdade. Passados alguns dias, eu estava varrendo um corredor bem grande que havia na casa, o qual ia da sala até o quarto da minha mãe, e eu estava varrendo na saída do meu quarto quando vi meu cãozinho passando pelo corredor. Então corri para o corredor e vi ele seguindo pelo corredor adentro até o quarto dos meus pais. Morri de felicidade achando que meu cachorro havia voltado, pois eu não sabia que ele havia morrido. Corri atrás dele e cheguei no quarto da minha mãe onde fiquei procurando por ele. Afinal ele havia entrado naquele cômodo. Mas procuro aqui e ali, e nada. Cadê o cachorro? Nada, e nem sinal dele. Achei super estranho aquilo e não sabia explicar o que havia acontecido. Em um outro dia, eu havia faltado à aula e estava dormindo até mais tarde. Eu sempre ficava sozinha durante o dia em casa. De repente acordei com um barulho como se alguém estivesse andando no forro de casa. O barulho não passava de jeito nenhum e eu fiquei super assustada, pois estava sozinha. Eu achava que tinha alguém andando no forro de casa e estava bem em cima do meu quarto. Como eu estava morrendo de medo, fiquei lá quietinha esperando passar. Foi quando a campainha tocou. Quando fui olhar, vi que era minha vizinha da frente me dizendo que tinha um homem em cima da casa. Nesse momento liguei para minha mãe que me mandou chamar a polícia. Então telefonei para a central policial, sendo que a delegacia era perto de casa. Em menos de um minuto estavam lá várias viaturas da polícia. Afinal era um cara em cima da casa onde havia uma criança sozinha. Os policiais reviraram minha casa, a casa dos vizinhos, e nada. Não acharam nenhuma telha fora do lugar sequer, e disseram ser impossível alguém estar andando lá e não ter nada fora do lugar. Como não encontraram nada, hoje acredito que aquilo poderia ter sido um espírito que estava vagando por ali, pois essa minha vizinha era espírita, e ela dizia que via espíritos. O que também sempre acontecia por lá, era que eu sempre escutava passos no corredor de casa. Parecia que havia alguém andando por ali, mas quando ia olhar, não via ninguém. Minha mãe e meu pai nunca viram nada e não acreditavam em mim quando contava o que eu escutava. Então eu parei de contar os fatos estranhos que eu presenciava, ficando como medo só para mim. E foi assim até o dia que eles presenciaram algo assustador. Eu tinha um doente, e dava várias coisas para ele, e maçãs, bombons, etc. Certo dia meu pai estava brincando com minha sobrinha de matar o bicho-papão. Na brincadeira, ele ia até meu quarto e jogava um chinelo e dizia a ela vamos matar o bicho-papão e fechava a porta do meu quarto. Depois ele ia até o quarto do meu irmão e fazia a mesma coisa. Depois de feito ele voltava para buscar os chinelos nos quartos porque ele dizia que assim tinha matado o bicho-papão. Quando ele abriu a porta do quarto do meu irmão para pegar o chinelo, ele não estava mais lá. Ele estranhou e foi ao meu quarto, e se espantou vendo que os 2 chinelos estavam lá, arrumadinhos em frente ao meu altar do duende. Quando cheguei do serviço meu pai me contou o que havia acontecido e mandou eu dar um fim no duende.
Depois desse dia ele passou a acreditar em mim quando eu contava as coisas estranhas que presenciava na casa. Lá sumia tudo, e as coisas iam parar em vários lugares diferentes, até em cima do guarda-roupas. Meu pai, depois de ter passado por aquela experiência, achava que tudo isso era culpa do duende. Um certo dia minha mãe me chamou para conversar, porque ela começou a ouvir barulhos e sentir alguém se deitando com ela todas as noites, sendo que meu pai estava viajando e ficou 3 meses fora. Ela me disse que todas as noites sentia alguém deitando do lado dela, e até escutava a respiração. Depois meu irmão se envolveu com drogas, meu pai começou a beber cada dia mais. Nossa vida estava virando um inferno e nossa casa parecia estar possuída por algum espírito maligno, pois todas as noites e dias aconteciam coisas ruins por lá. Ficou tudo tão ruim que minha mãe resolveu chamar um padre para benzer nossa casa. Ele foi até lá, benzeu, mas nos disse para sair dali, pois segundo ele, a casa era muito carregada e ele não tinha poder para tirar todo o mal dali, e que a bênção que ele fez duraria pouco tempo e os espíritos voltariam com mais forças e nos atacariam. Depois de tudo isso, minha mãe entregou a casa e nos mudamos novamente. Algum tempo depois ela descobriu que naquela casa as pessoas que viveram ali também mexiam com espíritos, justificando os acontecimentos presenciados por todos nós. Procuramos então um centro de umbanda para sabermos o que se passava e descobrimos que os espíritos estavam nos seguindo de casa em casa, e que não adiantaria que nós mudássemos, pois eles iriam juntos conosco, perturbando nossas vidas, e eles só dariam paz quando a família se separasse, e isso logo acabou acontecendo. Eu vim para São Paulo morar sozinho e meus pais ficaram no interior. Eles continuaram vendo e escutando coisas por lá, mesmo na outra casa em que estavam morando. Até pouco tempo atrás minha mãe me contou que ela ainda viu um vulto por lá. Eu, pensando que estaria livre morando longe, me enganei, pois pelo que percebi eles acabaram me seguiram até minha nova moradia, me assombrando ainda por um bom tempo. Posteriormente contarei o que aconteceu em meu novo apartamento. 2. A casa estranha. Oi, o meu nome é Silvia e eu sou de Portugal. O caso que eu vou contar foi me relatado pela minha mãe, pois quando aconteceu eu ainda era muito pequena, 3 ou 4 anos de idade, e por isso não lembro. O que eu sei é que sempre coisas estranhas acontecem comigo. Quando eu era pequena, dormia num quarto que ficava logo do lado do de meus pais. Certa noite a minha mãe acordou comigo chorando. Quando foi ver o que estava acontecendo, ela me encontrou sentada na cama chorando, e mais a dormir profundamente. Nunca fui sonâmbula na vida. Quando a minha mãe perguntou por que eu chorava, eu acordei e meio grogue de sono disse que o avô Florindo queria que eu fosse com ele. E dito isso eu deitava pro lado e dormia. A minha mãe tomou o maior susto, pois o avô Florindo era o meu avô paterno e ele havia morrido quando meu pai ainda tinha apenas 3 anos de idade. Como a minha avó paterna voltou a se casar poucos anos depois disso, nunca ninguém me tinha falado do tal avô Florindo, até porque eu era bem pequena para que fossem tocar nesse assunto comigo. A minha mãe achou aquilo estranho, mas pensou que minha avó tivesse comentado qualquer coisa comigo acerca dele e esqueceu o assunto pensando que no dia seguinte iria perguntar à minha avó por que ela tinha falado do avô Florindo para mim. O caso começou a mexer mais com a minha mãe, quando ela falou com a minha avó e ela falou que não tinha falado nunca comigo acerca de meu avô Florindo. A minha mãe perguntou para toda a família e ninguém tinha me falado do meu avô Florindo. Então, se ninguém me havia falado do avô Florindo, como eu poderia falar dele? Muitas outras noites a minha mãe acordou comigo chorando, e sempre que ela chegava no quarto eu estava sentada na cama, chorando. Mas sempre dormindo. Ela tinha que dar um abanão bem forte em mim para eu acordar, daí quando ela perguntava o motivo do meu choro eu dizia sempre, o avô Florindo quer que eu vá com ele. Mas quando ela me perguntava como eu sabia do tal avô, eu não sabia responder. Havia noites em que eu estava tão grogue de sono que nem respondia a pergunta da minha mãe, voltava pro lado e dormia. Há mais ou menos 5 anos a gente se mudou para uma vivenda que meu pai fez unicamente para nós.
Desde que nos mudamos que eu sempre senti que aquela casa era estranha, não sei dizer como. Mas era estranha, tinha qualquer coisa diferente nela. A minha mãe não ligava e ainda gozava comigo, dizendo que era tudo coisa da minha imaginação. Mas o que é certo é que ela teve de dar a mão à palmatória, quando coisas esquisitas começaram a acontecer e ela não teve uma razão lógica para lhes atribuir. Uma noite estávamos os três a jantar quando as bocas do fogão lá de casa, que é elétrico, logo basta carregar no botão e girar para que as bocas se acendam sem precisar de isqueiro ou fósforo, começaram a se acender, mas apenas a faísca, não o lume, sem que ninguém estivesse mexendo em botão algum. Tivemos de desligar o fogão do quadro de eletricidade. Noutra noite foi o aparelho que a gente tem para tirar a umidade das divisões das casas de banho, que começou a funcionar sozinho, bem na nossa frente, quando fomos desligar ele da tomada, pois ele não parava de jeito nenhum e ele nem estava ligado na tomada, e aquela coisa não tem bateria alguma. Meus pais ficaram de olhos esbugalhados olhando o aparelho a funcionar. Até que ele parou. Há cerca de 2 anos começaram a aparecer mãos marcadas nas paredes lá de casa, e quem levou o sermão fui eu. A minha mãe achava que era eu que era descuidada e colocava as mãos na parede, e portanto era eu que tinha de ir limpar. Eu achei estranho, mas mesmo barafustando fui, quando cheguei perto da parede coloquei a minha mão por cima da que estava marcada na parede, para confirmar se era mesmo as minhas mãos marcadas na parede. Esta outra era muito mais pequena do que a minha, mas parecia a mão de criança, e mais não havia crianças pequenas na família para além de meu priminho e mesmo que alguma outra criança fosse a minha casa nunca alcançaria tão alto a parede, tendo em conta o tamanho da marca, do meu primo, hoje com 4 anos, não passava de um bebê de colo com 2 meses nessa altura, mas eu achei que não valia a pena argumentar com a minha mãe e por isso limpei de uma vez e não liguei mais pro assunto. Mas, mais marcas surgiram, agora no meu quarto por cima da minha cama, e mais uma vez eu voltei a limpar antes que a mãe visse e me desse outro sermão. Eu tinha certeza absoluta de que aquelas marcas não eram minhas. Há cerca de 1 ano atrás, o meu primo tinha então 3 anos e havia um baú com que servia para guardar os brinquedos dele. Esse baú ficava guardado numa espécie de visão pequena que a gente tinha aproveitado, na cozinha, e que era onde estavam as camas onde os cães dormiam à noite. Eu tinha acabado de ligar o alarme da casa e estava deitada na cama sem conseguir dormir, quando eu ouvi a porta da cozinha se abrir e pouco depois os cães sobem escada acima e entram no meu quarto. Eu tinha certeza que tinha fechado a porta da cozinha. Acordei a minha mãe e disse a ela que ia ver se havia alguém em casa e contei o que tinha acontecido. Desliguei o alarme e levei os cães de volta para a cozinha, e antes de subir novamente verifiquei todas as divisões o andar de baixo e ninguém. Como poderia a porta da cozinha abrir sozinha, mesmo que fosse uma pessoa? E isso era impossível pois o alarme funciona mal qualquer peso superior a 5 kg toque no chão do andar de baixo. Dos meus cães são 2 Yorkshire Terriers, e cada um pesa no máximo 2 kg. Os cães ladravam de certeza, logo a gente dava por isso. No dia seguinte a minha mãe perguntou se eu ou meu pai tínhamos mexido no baú dos brinquedos do meu primo. A gente falou que não, e ela disse que tinha encontrado um boneco grande que estava no fundo do baú numa das camas dos cães. Ora, isso é algo estranhíssimo, porque para além do baú estar fechado, o meu primo não ia lá à casa havia 2 semanas, logo ele não tinha desarrumado o brinquedo. Os meus cães nunca iriam buscar aquele boneco para brincar pois era muito grande e muito pesado para eles. O boneco estava debaixo de todos os outros brinquedos de dentro do baú pois meu primo nunca brincou com ele, mas todos os outros brinquedos estavam da mesma forma de antes, e os cães nunca conseguiriam tirar o boneco debaixo de todos os outros brinquedos. 2 semanas mais tarde um dos meus cães insistia em ladrar para a parede que ficava junto do tal baú. A gente desviou tudo, pensando ser algum bichinho que tivesse escondido por ali. Mas não havia nada, e o cão continuava fixando o mesmo ponto vazio da parede, ladrando freneticamente, e a gente não conseguiu tirá-lo de lá. Outro dia desses eu estava deitada, era um sábado, e deviam de ser umas 10 horas da manhã. Eu estava sozinha, e a certa altura comecei a ouvir uma voz feminina subindo ao longo da escada, falando alto. Parecia estar falando com alguém,
mas eu só ouvi a voz dela. A princípio pensei de ser minha mãe chegando do trabalho para vir almoçar, mas quando olhei o relógio, não podia ser, era cedo demais e ela nunca estava em casa àquela hora da manhã. Essa voz falava muito depressa e muito alto, mas não consegui perceber o que ela dizia, pois mais parecia um sussurro daqueles que a gente escuta mas não entende o que diz, só que alto. A voz subiu, entrou no meu quarto e parou em frente à minha cama, mas quando eu tentei levantar a cabeça para ver quem era que estava ali no meu quarto eu não consegui, alguma coisa me empurrava contra a cama. Lembro que estava muito bem acordada e que me revirei toda na cama tentando olhar para quem estava no quarto e nunca consegui. Eu sentia que estava alguém ali olhando para mim e já estava ficando meio assustada até que, conforme subiu, aquela voz saiu do quarto, desceu as escadas e sumiu algures no piso de baixo. Levantei e mal consegui descer as escadas mas não havia ninguém e as portas e janelas estavam trancadas como sempre. Outra coisa que eu estranhei foi os meus cães não estarem no quarto como sempre estão, eles adoram aproveitar cada minuto para dormir junto às minhas costas e aos pés da cama, estavam no quarto do segundo andar embaixo da cama. Desde fevereiro de 2003 que eu comecei a desmaiar. Eu desmaiava de repente, sem ter tempo de me sentir mal ou de alguém do meu lado se aperceber de alguma coisa sequer. Eu simplesmente estava bem, normal, e de repente caia pro lado sem mais nem menos. Fiz todo tipo de exames possíveis e imaginários, mas os médicos diziam que estava tudo bem comigo, e que não sabiam por que eu desmaiava, que talvez fosse tensão. Mas eu nunca chego a sentir tontura e nada. As pessoas que estavam comigo quando eu desmaiava ficavam muito assustadas, porque, segundo elas e segundo a minha mãe, eu ficava branca de lábios roxos e com uma aparência esquisita, quase desfigurada. Muitas vezes acordava toda suja, pois eu vomitava enquanto estava desmaiada. Até que um dia, recomendada por clientes, a minha mãe foi comigo a uma senhora que recebe dentro dela um espírito que tem como função ajudar pessoas que têm problemas iguais ou mais complexos do que o meu. Essa senhora descreveu muitos objetos e divisões de minha casa, tal como membros de minha família sem nunca eu falar nada para ela. Através dessa senhora eu descobri o motivo dos meus desmaios. Ela disse que eu conhecia um menino que havia morrido num incêndio. Através de uma descrição do menino e do lugar onde vivia, a minha mãe disse que realmente conhecia de vista um menino assim que morava num prédio perto do nosso, e que esse menino morreu sufocado num incêndio que houve em casa deles quando ele e o irmão mais novo brincavam com um isqueiro. O menino, Paulinho era o nome dele, e o irmão não puderam ser salvos pelos vizinhos porque a mãe deles tinha ido para um café jogar cartas e tinha deixado eles trancados em casa sozinhos. Eu nunca conheci o Paulinho nem o irmão até porque quando isso aconteceu eu ainda não tinha nascido. Mas segundo a tal senhora de que vos falo, o Paulinho é o meu anjo da guarda e eu desmaio, quando ando mais frágil psicologicamente ou fisicamente, devido ao encosto dele. A voz que eu ouvi naquela mãe a senhora, ou o espírito que encarna nela disse, antes de eu poder dizer sequer que era uma voz feminina, que era o menino que tinha levado uma avó dele para ela me conhecer, e que por isso eu não precisava de ter medo deles pois eles não me queriam mal. Não sei se o meu relato foi interessante ou não, pois eu visito muitas vezes este site e já li muitas outras histórias muito mais assustadoras, mas esta é a minha história e isto aconteceu mesmo comigo. Hoje tenho 18 anos de idade e ainda acontecem muitas coisas difíceis de explicar e mais fica para uma outra vez. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é cachorro. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!